E aí, seja bem-vindo, professor 4.0. Esse canal é o canal Hélio Gustavo, Escola 4.0, Professor 4.0. Nosso objetivo aqui é desenvolver projetos para transformar a sua aula em uma aula mágica. Se você quer ensinar programação, projetos, Arduino para crianças e adolescentes, esse é o canal certo para você transformar a sua forma de ensinar. Estamos no século 21, 2023, e não podemos ficar presos ao passado. Precisamos modificar as nossas metodologias de ensino. E a tecnologia, inegavelmente, ela está presente e precisamos nos adaptar. Você, professor, precisa aprender novas tecnologias. E eu estou aqui para te ajudar. Para você que ensina crianças, para você que ensina adolescentes, para você que quer levar a tecnologia de uma forma leve, para você que quer desconstruir aquele mito de que tecnologia é difícil, tecnologia é para pessoas que são antissociais, para desconstruir aquele mito que diz que tecnologia é para pessoas que é, são nerds. Não. Tecnologia hoje é para aqueles que têm um interesse. Temos a internet à nossa disposição, temos o Arduino à nossa disposição, então você pode implementar Arduino, robótica, programação na sua sala de aula de uma forma leve, de uma forma lúdica. E esse vídeo aqui eu vou ler vários questionamentos que me fizeram e nós vamos estar aqui discutindo sobre esses questionamentos. Então, antes de prosseguir nesse vídeo, eu quero pedir para que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e coloque sugestões de novos conteúdos, novos vídeos e novos projetos que nós podemos desenvolver aqui juntos, beleza? Muito obrigado por você estar nos assistindo e vamos começar a partir de agora a responder alguns questionamentos que alguns professores me fizeram. O primeiro deles foi: Gustavo, eu não sei, Gustavo. Eu ainda não sei programar. Eu nunca parei para aprender, mas eu gostaria de trabalhar projetos com meus alunos. E eu preciso dominar o assunto para poder auxiliá-los adequadamente. Então, isso aqui é muito importante que ele colocou. Como é que você vai ensinar se você não domina aquele assunto? Como é que você vai expor um assunto, ensinar um assunto, tirar dúvidas do assunto se você não domina, se você é o que está com dúvida? A questão não é você não ter dúvida sobre o assunto. A questão é você não saber nada do assunto. Como é que você vai ensinar um assunto se você não sabe? Então, é muito importante você aprender a desenvolver projetos com Arduino. Você está aqui se aprimorando, está aqui se capacitando, está aqui buscando conhecimento, porque você vai precisar passar isso para os seus alunos. Então, por exemplo, hoje eu ensino Arduino, semicontroladores, eu ensino lógica de programação, mas para ensinar eu precisei estudar muito. No início foi difícil realmente, mas hoje é leve, hoje é automático. Ah, vai ter aula de lógica de programação? Ah, eu já dei esse assunto várias vezes, então eu já pratiquei várias vezes. Então, a dica para você que colocou esse comentário: Gustavo, eu quero dominar esse assunto, é você praticar, é você fazer vários projetos, tá buscando, tá se familiarizando, não desistir, não parar, tá todos os dias estudando. Se você para, se você relaxa, você não vai dominar, você vai ficar inseguro na frente dos seus alunos. Então, a dica para você é: estude, estude, se capacite, aprenda e pratique, que você vai ter segurança para ajudar os seus alunos, beleza? Vamos ver o segundo questionamento aqui. Gustavo, eu quero transmitir isso aos meus alunos. Isso, se você transmitir, né, ou melhor, se você estudar, você vai conseguir transmitir. Como é que você vai transmitir algo que você não tem? Né? Nós só podemos transmitir aquilo que está dentro da gente, aquilo que está na nossa cabeça. Então, se você não aprendeu, você não tem como transmitir. Outro questionamento: Gustavo, eu só sei programar com blocos. Eu tenho dificuldades com códigos em textos. Então, veja, os blocos, eles são importantes. Eu digo para você fazer códigos pequenininhos. Não é que você vai usar ali 8 bloquinhos. A partir do momento que você começa a usar muito recurso, você precisa ir para o texto. E se você tem dificuldade, o segredo é isso, né? Eu teve um professor que colocou: Gustavo, eu tenho dificuldades com códigos em texto. Para você que tem dificuldades, é você pegar códigos prontos na internet,
escreve essa dica aí. Pega códigos prontos na internet, copia e coloca no seu projeto, sem mexer nada, sem digitar nada. Se o seu código funcionar, aí você diz assim, beleza, agora eu vou modificar esse projeto. Aí você edita o texto. A partir do momento que você editar, você já está modificando o código. Depois que você conseguiu fazer a sua modificação, você pode ir para o passo seguinte. Você pode fazer um copia e cola. Poxa, eu peguei esse código aqui, mas e se eu pegar essa linha daqui e colocar nessa? Ctrl C, Ctrl V. E aí você vai se familiarizando. E com o tempo, não adianta você ultrapassar as fases. Com o tempo, você vai aprender. É igual aprender a escrever. Ninguém aprende da noite para o dia. Você precisa ter o tempo. Começa com garrancho, começa fazendo... Lembra lá da caligrafia? Você começa cobrindo errado as letras, os números. Mas com o tempo, e somente o tempo, é que você vai ficar bom. Então o segredo é não desistir. Comece do jeito que você tá. Comece errando, fazendo o código errado. É assim mesmo. Você está no caminho certo. Mas não pode parar. Você não pode parar. Beleza? Somente o tempo e a familiaridade com o texto vai fazer com que você perca essa dificuldade. Tem outra pessoa que diz assim, Gustavo, eu não sei nada do assunto, Gustavo. Eu quero aprender para introduzir em um projeto social que temos. Legal. Então, inclusive, isso é algo que dentro, né, assim, do meu coração brada, né, grita. Eu quero ajudar a sociedade. Mas, e é interessante, quando eu vejo isso aqui, ó, veja, não sei nada do assunto, quero aprender para introduzir em um projeto social. A pessoa não sabe nada, mas ela tem um desejo, isso é o mais importante, né? Se você está aqui, você provavelmente não sabe de nada, mas você tem um desejo, porque você está aqui. Então você já deu o primeiro passo. E essa pessoa que falou isso aqui é muito interessante, por quê? Porque ela tem um objetivo, e o objetivo faz com que nós vençamos as nossas dificuldades. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a dificuldade é não saber de nada. É a falta de conhecimento. Mas o desejo de fazer um projeto social é que move essa pessoa. Então, eu agradeço a você por estar aqui. Se você está aqui é porque você deseja ser um professor melhor, de aprender, de se qualificar para ser um professor de programação. E você tem um objetivo nobre. Continue com esse objetivo. Seja para melhorar seus aulas, seja para ver os alunos ficarem mais desenrolados. Enfim, continue com esse objetivo. O objetivo é que vai fazer você não desistir, mesmo se você não souber nada do assunto. Outro professor me escreveu, Gustavo, a escola me despertou a curiosidade de aprender, mas ainda não sei. É interessante que a escola, tem várias escolas que estão recebendo kits de programação, kits de Arduino. E isso desperta, né? Eu falo por mim, né? Eu entrei, eu tô no curso, eu dou aula no curso técnico de mecatrônica, né? E dou aula de eletrônica, de microcontroladores, de lógica de programação, de Arduino, de várias disciplinas. E quando eu entrei em abril de 2017, eu lembro que eu não tinha tanto esse interesse. Eu já tinha mexido com Arduino na faculdade, já tinha mexido com Arduino no concurso que eu ganhei. Se você pesquisar Casa Conectada 2015, você vai ver que eu venci esse concurso, mas eu, assim, não era uma missão de vida ensinar, né? Eu era mais propósito maker, né? E a escola me despertou, né? Eu digo que o Luiz Gustavo de 2017 é muito diferente do Luiz Gustavo de 2023, né? Então, o fato de você estar na escola, o professor é o primeiro a se transformar. O professor é o primeiro a se transformar, para depois ele levar isso aos alunos, que inclusive é o que o outro professor escreveu aqui. Ó. Ele disse assim, como levar isso aos meus alunos? Então, de forma objetiva para você, como você pode levar projetos com Arduino e robótica para os seus alunos? Basta você comprar kits de Arduino ou pedir para a sua escola comprar. No meu caso, eu comprei. Depois chegou alguns kits, mas eu não vou depender da escola. Eu compro meus próprios kits, né? Se você puder pedir à escola, se a escola tiver condições de comprar, ótimo. Mas senão você não pode deixar isso para você. Ah, o governo, a gestão, não. Compre o seu kit. Faça igual a mim, compre o seu kit. Então, primeiro passo, comprar o kit.
Segundo passo, pegar projetos prontos na internet, replicar na sua casa. E terceiro, mostrar isso para os seus alunos. E mostrar os projetos funcionando para os seus alunos. É isso. É dessa forma que você vai levar para os seus alunos, tá? E aí depois você pode fazer os seus alunos montar os projetos. Ou seja, o que você fez em casa, os seus alunos fazem nas escolas. É isso que eu estou fazendo. Outro professor me perguntou, Gustavo, né, me colocou aqui. Eu quero levar uma proposta de projeto aos meus alunos para despertar o interesse deles pela tecnologia. Então, eu tenho vários projetos, né? Eu recomendo que você leve projetos de internet das coisas, inteligência artificial e robótica, projetos lúdicos, projetos básicos com Arduino. E esses projetos tem vários, né? Você pode comprar sensores, pode comprar módulos, mas tem muitos projetos na internet que você pode levar. Por exemplo, eu tenho um projeto de automação, né, de residências, assim, faz uma maquetezinha eletrônica de uma casa, bota os LEDs, bota a luz e controla com controle remoto, desse aqui de televisão mesmo. Você pode fazer projetos de controle de bomba d'água, projetos do dia a dia, né? Por quê? Porque na casa dos alunos tem água. Então você pode fazer esses projetos, né, que tenha mais a ver com a realidade dos alunos. Então, automação residencial, controle de caixa d'água, irrigação automática, projetos que levem para a escola e tragam e mostrem aos alunos que a realidade ao redor deles pode mudar com a tecnologia. Então é isso, tá? Então não adianta, não precisar trazer nada de outro mundo, basta levar algo do dia a dia deles e eles vão gostar, tá? E depois, com o tempo, você vai evoluindo, né, dentro desse mundo de projetos. Teve outro professor que respondeu, Gustavo, eu quero repassar este conhecimento para outros estudantes. Aí foi o que eu falei. Você só pode repassar o que foi passado para você. Então, se você está aqui, eu estou passando esse conhecimento para você. Então, você só vai repassar se você receber de alguém, não é? Seja na internet, seja no YouTube, como você está assistindo agora. Então, você está recebendo esse conteúdo aqui, não é? Aprenda aqui e repasse para os seus alunos, beleza? Repasse isso, não fique isso só para você. Repasse. Mostre para eles o que você está aprendendo aqui comigo, mostre para eles, beleza? Teve o professor que perguntou aqui, Gustavo, eu preciso aprender, Gustavo, porque na minha escola pública vai ter um espaço maker. Olha que interessante, né? Inclusive lá na minha escola está em construção, mas ainda não tem data para ficar pronto. Mas a pergunta é, na sua escola pode ter laboratório de química, então você precisa saber de química. Aí tem laboratório de informática, você precisa saber mexer no computador. Tem laboratório de mecânica, aí o professor de mecânica precisa saber mexer em mecânica lá. E o laboratório de Arduino? Qual é o professor que vai ensinar? Qual é o professor que vai fazer prática lá? Você precisa aprender, tá entendendo? Hoje isso é uma eletiva, é uma coisa bonitinha, mas daqui a pouco vai ser obrigatório. Porque programação é a nova alfabetização. Você precisa ser o cara da tecnologia da sua escola, o cara do Arduino da sua escola. Tem um professor que fala lá na escola, esse aqui é o ícone, né, do Arduino. Bom, é porque só eu mexo lá com Arduino praticamente, então, mas eu não sou essas coisas todas não, né? Pelo menos, sei lá, mas é o ícone do Arduino. Então, o pouco de conhecimento que você sabe faz com que as pessoas admirem você já, porque você levou uma novidade. Então leve isso, né, para sua escola. Outro professor disse assim, Gustavo, eu quero executar projetos mais nobres de robótica com meus alunos. O que eu faço são simples. Então, esse aqui ele já está no nível mais evoluído, porque ele já leva, né? Eu estou entendendo o seguinte, que o que ele faz de robótica é muito simples, eu acho que ele nem usa Arduino para ele falar isso aqui. Mas assim, possa ser que ele use também projetos com Arduino, tem como fazer projetos com Arduino mais simples e projetos mais complexos. Eu vou, se você me acompanhar aqui no canal, você vai ver que eu tenho projetos divididos por faixa etária. Tem projetos para criança, tem projetos para adolescentes, tem projetos para jovens, tem projetos para adulto, tem projetos de robótica com inteligência artificial, tem vários tipos de projetos, vários níveis de projetos. Então, dependendo de qual aluno, qual idade, qual classe, dependendo do estágio que ele está, você vai apresentar um projeto diferente. Então, se você quer executar projeto mais nobre, me segue aqui que você vai saber como fazer isso, tá? Outro professor disse, Gustavo, eu quero utilizar o Arduino com meus alunos. Beleza, aprender, compra o kit, vai na internet, pega os códigos prontos, faz as montagens que estão na internet e desenvolve com seus alunos. Gustavo, eu quero aprender para ensinar, então aqui é o lugar certo. Aqui eu vou te ensinar o básico, o leite, o basiquinho.
e você vai poder ensinar o básico para os alunos que não sabem de nada. É aqui que você vai aprender, é comigo, tá? Outro professor disse: Gustavo, quero desenvolver projetos para aplicar com os meus alunos de ensino fundamental, médio ou técnico, que eu acabei de falar, né? Então, eu tenho um projeto, inclusive, que eu estou, né, desenvolvendo um trabalho, na verdade, onde eu estou fazendo vários projetos divididos por faixa etária, né? Porque uma coisa é um projeto para uma criança de 7, de 8 anos, outra coisa é um projeto para um adolescente de 15, 16. Então você precisa fazer projetos diferentes com eles, tá? E as atividades precisam ser diferentes também. Por exemplo, se você quer fazer com criança, é basicamente interagir com os projetos. Se você quer fazer com um ensino, vamos dizer assim, eu vou falar de criança e adolescente, não, vou falar de ensino fundamental, ensino infantil, interação com os projetos, ensino fundamental. Aí você vai fazer a montagem dos projetos. Ensino médio, você vai fazer o desenvolvimento do projeto. Então você vai avançando cada vez mais com seus alunos. Gustavo, na escola de ensino, nenhum professor conhece o Arduino. Foi exatamente isso que eu estava falando. Ninguém conhece, ninguém. Então, se ninguém conhece, você é o primeiro. Então você já conhece o Arduino, tá? Então você está aqui me ouvindo aqui, então você vai ser o cara, não é? O cara que vai levar o Arduino, tá? Levar o Arduino. Eu até tava querendo mostrar o Arduino aqui, porque o Arduino que eu tô aqui tá... Eu vou mostrar aqui pra você aqui, rapidinho. Vou mostrar aqui pra você, segura aí. Vou fazer questão de mostrar. Então se você nunca viu um Arduino, você vai ver agora, tá aqui. Aqui, o Arduino. Isso aqui é um Arduino. É uma plataforma que você vai conectando os fios, vai conectando LEDs, vai conectando botões, vai conectando sensores. Veja, cabe na palma da minha mão, tá? Então não é a máquina complexa, não, aqui é o Arduino, tá? Tá aqui. Arduino é isso, é fácil de usar, tá? É fácil de manusear. Então é ideal para crianças, tá? Ideal para adolescentes, porque é fácil. Então você pode ser o primeiro, né, a levar Arduino para lá. Gustavo, eu quero aprender a programar Arduino e ensinar meus alunos. Então, foi o que eu estava falando aqui. Se você quer aprender programação, primeiro passo, copie os códigos da internet, depois modifica os códigos da internet, depois junta os códigos no outro, Ctrl C, Ctrl V, e depois você vai modificando. Quando vê, você está digitando sozinho. Você acredita que hoje, eu fiz isso no início, tá? Você acredita que hoje é mais rápido digitar do que fazer Ctrl C, Ctrl V? Por quê? Porque eu já estou tão familiarizado, já sei o que é um digital write, e ainda tem coisas que eu copio. Por quê? Porque a linguagem de programação não precisa você decorar. O que importa é a lógica de programação, é você ter o raciocínio computacional. Então, se você quer aprender a programar Arduino para ensinar os seus alunos, aqui é o local correto. Vamos lá. Outro professor disse assim: Gustavo, eu quero absorver conhecimento em internet das coisas, inteligência artificial e robótica e multiplicar dentro da sala de aula. Então, aqui é o lugar certo para você absorver conhecimento, né? Então, me segue aqui, que aqui eu vou falar da internet das coisas, aqui eu vou falar de inteligência artificial, aqui eu vou falar de robótica, aqui eu vou trazer projetos diferentes e eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, aqui é o primeiro passo para você multiplicar o conhecimento na sala de aula. E detalhe, eu vou abrir um parênteses. Você só multiplica aquilo que você tem. Beleza? Então você precisa aprender. Você precisa aprender. Então a gente tem que parar com isso de pedir para o aluno pesquisar e a gente não sabe, não domina do assunto. Então eu preciso saber, né? Então é como se fosse uma mitose, né? A mitose é a multiplicação de célula 2N, tá lá. Para me multiplicar eu preciso ser. Primeiro eu preciso ser para depois multiplicar. Se você sabe pouco, você vai multiplicar pouco. Você precisa estudar. Estuda aqui comigo, beleza? Aprender para aplicar na sala de aula, já falei. Replicar o que aprendi para passar para os alunos, já falei. Agora tem interessante aqui, ó, que escreveram aqui. Usar como ferramenta Maker nas aulas de matemática, de português, de física, de geografia, de inglês. Massa. Então, aí eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu tenho um projeto chamado Robô com Inteligência Artificial e esse projeto ele é bem legal, não é? Eu não vou falar muito dele aqui nesse canal, mas porque é um projeto um pouco mais avançado, mas assim, eu estou conseguindo aplicar, eu estou conseguindo fazer várias coisas bem legais com esse projeto. Quando você usa o Arduino,
você consegue fazer vários projetos. Por exemplo, você pode fazer projetos em relação à natureza, você pode fazer projetos em relação à agricultura, você pode fazer projetos de física, você pode fazer projetos de matemática, enfim. Quando os seus alunos usarem o Arduino, ele está desenvolvendo essas disciplinas. Então, por quê? Porque ele está fazendo conta lá dentro do código, né? Está ensinando a máquina, programando a máquina para fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. Ele tá aprendendo biologia, né? Ciências, porque ele está fazendo irrigação automática, planta. Então, essa tecnologia aqui, o Arduino, você consegue aplicar nas disciplinas seculares. Outro professor diz: Gustavo, eu quero aprender Arduino para ministrar as aulas. Já falei, aqui é o local correto para você aprender, para passar. Quero desenvolver projetos didáticos de robótica dentro da sala de aula. Já falei também, projetos divididos por faixas etárias, né? Você tem que trabalhar isso. Quero inserir lógica de programação nas aulas de matemática. Aqui, ó. Faz projetos de matemática com o Arduino, tá? Faz projetos de matemática com Arduino. Tem vários projetos de matemática com Arduino. Você pode fazer, por exemplo, tem um teclado que você pode digitar ali o número para somar, para dividir, para multiplicar, e aparecer no display o resultado. Enfim, tem várias formas que você pode aplicar a lógica de programação em várias aulas, tá? Outro professor disse: Gustavo, quero trazer atrativos para a sala de aula. Aprenda a desenvolver os projetos aqui do canal. Você vai levar atrativos, vai levar coisa nova, vai levar novidade, coisa quentinha para a sua sala de aula. Atrativo, você precisa levar coisas atrativas para a sua sala de aula. Faça isso. Leve coisas atrativas. Gustavo, eu quero aprender para ensinar meus alunos. Já falei. Gustavo, eu quero ministrar aulas de inteligência artificial com as melhores placas Arduino, As32, Raspberry Pi. Aqui é o canal correto. Gustavo, eu quero aprender para auxiliar meus alunos. Foi isso que eu acabei de falar. Como é que você vai ajudar o seu aluno se você não sabe? Como é que você vai auxiliar? A gente só pode auxiliar alguém se a gente sabe o que a gente está fazendo, porque senão vai ser um cego guiando outro cego. O que mais tem nas escolas hoje, infelizmente, são professores que não dominam do assunto. A gente precisa dominar o assunto e passar isso para os nossos alunos, tá certo? Domine, aprenda, para você poder auxiliar os seus alunos. Gustavo, eu quero aprender a programar coisas simples para incentivar os meus alunos. Então, aqui eu vou focar em coisas simples. Projetos para crianças, educação infantil, projetos para educação básica, educação fundamental, e projeto para ensino médio, ou seja, projeto que vai do básico, focando na faixa etária. Aqui eu tenho uma criança de 6 anos, de 7 anos, uma criança de 5 anos, um adolescente de 12 anos, então vamos fazer um projeto específico para ele. Eu estou estruturando isso, tá? Gustavo, eu quero ganhar conhecimento, não sei nada sobre o assunto, preciso desenvolver esses projetos de sala de aula. Então, aqui é o local correto. Eu não estou te cobrando nada para você ter esse conhecimento. E a gente vai fazer vários vídeos aqui, vários vídeos aqui. Você vai aprender muito aqui, pode ter certeza disso. Você vai aprender muito aqui comigo. Aqui você vai ganhar conhecimento. Gustavo, eu não sei de nada. Aqui é o local para você sair do zero. Eu tô falando com você que não sabe de nada. Você que não sabe de nada. E aqui você vai aprender muito. Me acompanha, me segue. Ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Ainda não deu like, dá o like aí no vídeo. Beleza? Você vai aprender aqui. Gustavo, eu quero aprender Arduino e robótica para ensinar as crianças na escola. É o local correto aqui. Sabe por quê? Porque Arduino é fácil. Arduino, primeiro, é barato, não é uma plataforma cara, não é uma plataforma difícil de aprender, é fácil de você fazer a montagem eletrônica, é fácil de você fazer a programação no computador, é tudo fácil. Então, se você quer ensinar as crianças, se você quer ensinar os adolescentes, se você quer levar programação, se você quer levar tecnologia, se você quer levar robótica, se você quer levar lógica de programação para sua escola e ensinar as crianças, o Arduino é a melhor solução. Tem projetos diversos na internet que você pode pedir para ela copiar e replicar. Enfim, tem muita coisa, tem uma comunidade imensa. Então, é ideal para ensinar crianças. Que o que mais criança precisa é de exemplos. O que mais a criança precisa é de exemplos. E Arduino tem milhares de exemplos na internet. Vamos caminhando aqui, ó. Gustavo, eu quero aprender a trabalhar estes projetos com meus alunos para ampliar os horizontes. E eu digo por mim, ampliou muito os meus horizontes. Sabe por quê? A perspectiva que eu tenho de mundo hoje, depois de aprender Arduino, é totalmente diferente.
Hoje eu tenho a perspectiva de ser um maker, de desenvolver projetos técnicos, de aprender linguagens profissionais. Hoje eu tenho a perspectiva de ser um professor 4.0. Então essa camisa inclusive eu fiz, não é só eu uso aqui. Se um dia você quiser que eu compartilhe com você, eu posso compartilhar com você também. Mas eu fiz, sabe por quê? Porque sou um professor 4.0. Ampliou muito meus horizontes. Ampliou também para eu ensinar robótica e programação na minha comunidade por meio de uma escola de robótica. Enfim, aprender amplia os seus horizontes, amplia os horizontes dos seus alunos. Então você, professor, precisa aprender programação com Arduino, beleza? Aprender para passar o que você sabe, isso, né? Então você primeiro precisa aprender para depois passar. Como aliar robótica com ensino? Então, basicamente é você pegar os conteúdos e ver os projetos que você pode desenvolver na sala de aula. Por exemplo, quem ensina ciências, poxa, eu vou desenvolver um projeto aqui de irrigação automática. Quem ensina geografia, poxa, eu vou desenvolver um projeto aqui de um globo terrestre, que quando eu apertar um botão, ele vai colocar no país que eu desejar. Veja que legal. Então tem muitas ideias, inclusive esse globo terrestre eu vou fazer, né? É um de geografia. Então, poxa, eu quero América do Sul, aí gira. Eu quero América do Norte, quero Europa, quero Ásia. Então eu vou fazer esse projeto aqui. Enfim, como aliar a robótica com o ensino? Pega um assunto que você é professor, seja de geografia, de química, de português, de matemática, de física, de robótica, não importa. Pega um assunto e tenta replicar um projeto com Arduino. Gustavo, quero ser apto para ministrar aulas com essas tecnologias. Quer ser apto? Me segue aqui que você vai saber o caminho das pedras. Então é só isso que eu posso falar para você. Gustavo, eu quero aprender a utilizar essa linguagem da robótica para utilizar as técnicas nas minhas aulas. Então, foi o que a gente acabou de falar aqui. Se você aprender, vai ter muita coisa que você vai conseguir levar para a sua sala de aula. Gustavo, eu quero me especializar para qualificar minhas aulas de física e matemática. Já falei sobre isso. Gustavo, eu quero dinamizar minhas aulas. Então, tem professor que a aula assim, é monótona. Pense numa aula fraquinha. Pense numa aula chata. Pense numa aula onde se um mosquito vá, a pessoa escuta. Pense numa aula que você fica assim, que o aluno fica imóvel, que o aluno fica intacto, que o aluno fica congelado. Mas você precisa dinamizar. E como é que você faz para quebrar esse gelo? Para levar ludicidade, para levar dinâmica. Projetos com Arduino. Leve projetos com Arduino. Leve projetos com Arduino. Tem vários projetos na internet. Você pode ver na internet e aplicar. Beleza? Gustavo, eu quero ter mais uma ferramenta para despertar a atenção dos alunos. Ótimo. O Arduino, ele promove projetos que traz ludicidade e ludicidade traz atenção. Então, sem atenção, não há como o aluno absorver conhecimento. Se você estiver falando, o aluno estiver assim, o que a gente chama no mundo da lua, ele pode estar olhando para você, mas a cabeça dele está em outro lugar. Ele não está prestando atenção na aula. Às vezes o aluno está olhando para você e você fala, presta atenção. Por quê? Porque a cabeça dele está em outro lugar. Mas se você desenvolver projetos com Arduino, ele vai estar tocando, ele vai estar vendo, ele vai estar pegando, ele vai estar montando. Não tem como a cabeça dele ficar em outro lugar. Então, se você quer a atenção dos seus alunos, se você quer despertar a atenção dos seus alunos, faça projetos. O Arduino é mais uma ferramenta para você despertar a atenção dos seus alunos. Gustavo, eu preciso ter o mínimo de conhecimento para poder ajudar os meus alunos a desenvolverem também esse conhecimento. Concordo. Gustavo, eu quero aprender mais na área de robótica, adquirindo conhecimento para trabalhar com meus alunos na sala de aula. Isso. Gustavo, eu quero criar um ambiente de aprendizagem para crianças. Então, tem escolas que já estão fazendo um ambiente maker. É o meu sonho fazer isso, tá? Na escola onde eu faço. Tem um espaço maker sendo pronto, né? Na minha escola de robótica, eu estou fazendo um espaço maker, uma sala de aula mágica. Eu chamo sala de aula mágica, né? Com ambiente lúdico, com projetos. Um dia você vai ver. Mas é muito importante você ter um ambiente de aprendizagem. Como eu ainda não tenho, eu levo todos os meus kits e eu levo um ambiente para a sala de aula, né? Então é interessante que mesmo você não tendo uma sala física específica para o Arduino, você pode levar um ambiente. Um ambiente, só para você ver, o local físico são paredes, tijolos, o ambiente é mais subjetivo. Então, você pode não ter a capacidade de mudar o local físico, a escola, a sala, os tijolos,
a eletricidade, mas você tem a capacidade de mudar o ambiente, de levar ludicidade, de levar dinâmica, de levar tecnologia, de levar novidade, de fazer os alunos gostarem das suas aulas, tá certo? Então, resumindo, você pode criar um ambiente diferente, levando o ambiente para dentro da sua sala de aula. Você é um ambiente. Você, professor, é um ambiente. Você precisa criar esse ambiente. Você precisa chegar, abrir a sala de aula e dizer: agora o ambiente é diferente, agora o ambiente mudou. Eu cheguei aqui, eu sou professor de tecnologia, eu sou professor 4.0. Eu vou fazer aula mágica e a aula mágica contagia. Essa sala de aula não vai ser mais a mesma a partir de agora. Beleza? Então é essa postura que você deve ter. Outro professor diz: Gustavo, eu espero compreender e me apropriar dos conhecimentos sobre programação e internet das coisas. E que eu posso colaborar com meus alunos e melhorar o meu desempenho com tecnologia e poder mostrar, né, deixa eu ler aqui o restante, e poder mostrar para os meus alunos que eles também podem e devem aprender de forma prática com a aprendizagem necessária para o seu DD. Basicamente ele está dizendo o seguinte: eu quero aprender para ajudar meus alunos e ver que eles também é capaz, tá? Então muitas vezes o aluno olha para o professor e diz assim: ele está fazendo isso aí porque é o professor. Não, desenvolva junto com eles. Mostre aos seus alunos que eles também é capaz de fazer. Gustavo, eu quero me tornar um instrutor, um professor de robótica. Aqui é o local certo. Gustavo, eu quero melhorar minhas aulas com mais dinamismo. Gustavo, eu quero replicar os projetos de IoT, IA e robótica na sala de aula. Gustavo, eu quero ser professor de informática e Arduino. Gustavo, eu quero aumentar o engajamento dos meus alunos na sala de aula. O que é engajamento? Estarem junto, tá? Então para de deixar os alunos afastados, longe, não, traga junto. Você vai ver aqui, né? Se você olhar no meu canal aqui, tem várias aulas que os alunos ficam perto de mim. Engajamento é perto, tá? Não existe engajamento de longe. Engajamento é perto. Leve, traga os seus alunos para perto de você. Gustavo, eu quero aprender o básico e transformar as aulas em minha escola. É aqui que você vai aprender. É aqui que você vai levar isso para os seus alunos. É aqui que você vai adquirir conhecimento para trabalhar com seus alunos. É aqui que você vai se tornar, né? É o primeiro passo e o início da sua jornada para você se transformar um mestre de robótica em Arduino, tá? Gustavo, falta concentração dos meus alunos. Então, por que o aluno está se concentrando ali? Porque ele não está gastando a energia dele ali. Você não trouxe ele para perto de você. Traga ele para perto de você. Tá? Muitas vezes não se concentra porque ele está longe. Traga ele fisicamente para perto de você. Que eu tenho certeza que se você fizer isso, ele vai aprender. Tá certo? Então, para se concentrar, o aluno ele precisa estar gostando da aula dele. Então ele precisa gostar da aula dele. Então é muito importante, para se concentrar, você levar coisas diferentes, levar novidades. E se você levar o Arduino e fazer com que os seus alunos montem, eu tenho certeza que eles vão se concentrar na sua aula. Gustavo, minha maior dificuldade é prender a atenção do meu aluno por muito tempo. Faço projeto com Arduino. Gustavo, alguns alunos tiram a minha concentração. Se os alunos tiram a sua concentração, é porque você não está fazendo projeto com Arduino. O Arduino não tem como o aluno tirar a sua concentração. Realmente. Por quê? Porque você vai estar envolvido na aula, você vai estar envolvido nos projetos. O aluno também vai estar envolvido nos projetos. Vai estar todo mundo envolvido nos projetos. Então vamos lá. Alguns alunos tiram a minha concentração. Já falei. Você precisa focar nos projetos com Arduino. Gustavo, eu preciso saber apresentar os projetos em sala de aula e explicar a programação. Isso aqui é fundamental, tá? Então vamos lá. Primeiro, para você desenvolveu o projeto com Arduino na sua casa. E agora você vai levar para a escola. Como é que você vai explicar para eles? Então você precisa entender realmente o código, entender a programação para explicar para os seus alunos. Mas eu digo uma coisa para você. Se você está começando agora, não tenta entender o código agora não. Leva. Veja, é novidade. Eles não vão... Você não precisa nem mostrar o computador para eles. Mostra o projeto funcionando ali. Aprenda a interagir com os projetos. Explica como o projeto funciona. E aí, com o tempo... Não é porque você não é a primeira turma que você vai ministrar. Você vai fazer isso várias vezes. Aí, com o tempo, você vai se familiarizando com aqueles projetos. Detalhe. Não fica... Tenta fazer uma determinada quantidade de projetos e repetir esses projetos. Fazer o mesmo projeto várias vezes. Porque tem um mundo de projetos na internet, milhares de projetos. Então, se você ficar
tentando, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, você não vai aprender nenhum. Então, por exemplo, escolhe aí uma quantidade de projetos para você levar para os seus alunos e fica bom neles, porque aí você vai conseguir explicar. É melhor você saber muito bem explicar 5 projetos do que você fazer 50 projetos e não saber explicar nenhum, correto? Então, essa dica aí para você saber explicar corretamente o projeto. Gustavo, eu quero chamar a atenção dos meus alunos para fazer os projetos, projeto com Arduino. Gustavo, eu quero demonstrar a programação do Arduino. Com o tempo, familiaridade. Não se preocupe agora no início em mostrar o código. Espere, mostre o projeto funcionando. Depois, com o tempo, lá para frente, você vai mostrar a programação. Gustavo, sinceramente, falta ambiente, material adequado, mas a gente se vira, né? Quantos alunos demonstrando domínio do que propomos ensinar, eles também atendem bem e se comportam de forma surpreendente. E isso, a gente não pode, né? Eu gostei da postura aqui desse professor. A gente não pode colocar a culpa no governo, a culpa na escola para a gente deixar de fazer o nosso trabalho. A gente tem que fazer o nosso trabalho. Se o governo e a gestão fizessem o trabalho deles, seria melhor. Mas não quer dizer que você tem que fornecer uma aula ruim, uma aula chata, uma aula que não seja mágica, dinâmica e lúdica para os seus alunos. Você precisa fazer a sua parte. Nem que você compre os componentes com o seu dinheiro. Kit com Arduino é barato. Com 50, 60 reais você compra um. Compra um agora, depois de 20 dias chega e aí você consegue fazer esses projetos. Gustavo, eu quero passar o conteúdo apenas em simuladores. Sinto que, ou melhor, passar o conteúdo apenas em simuladores. Sinto que os meus alunos se interessariam mais se pudesse manipular algo, mão na massa. E isso, né? Por quê? O que é que ele tá falando de simuladores? Tem vários simuladores de Arduino na internet, né? O mais comum é o Tinkercad. Então, muitos ficam só no computador. Eu, particularmente, eu ensino, mas eu gosto de pegar, de tocar. Compre. Gustavo, só tem simulador. Compre o kit de Arduino. Entra agora aí no AliExpress, no Banggood, no Google e compre kit básico de Arduino. Compre agora. Separa aí 50, 60 reais. Isso aí você gasta muitas vezes numa pizza, no almoço, né? Então compra para você sair do simulador. Mas os simuladores são importantes também, hein? Né? Então se você não tem dinheiro, Gustavo, tô zerado, Gustavo. Então começa agora, tem como fazer Arduino por simulador também. Divisão de tarefas e engajamento dos estudantes. Então, um projeto com Arduino você consegue separar as tarefas para cada um. Eu quero saber, eu tenho dificuldade de saber o que fazer com os meus alunos. Projetos com Arduino. Aqui, lembrando aqui eu tenho vários projetos divididos por faixa etária. Falta de interesse do aluno. Expor programação com Arduino. Conteúdos maçantes. Os alunos querem aulas práticas, então para de levar só teoria. Leva prática. E projetos com Arduino é prática. Leva prática para os seus alunos. Beleza? Para de ficar só com slide, para de ficar só no quadro. Leva projetos com Arduino, leva coisas novas, novidade, tecnologia, eles vão gostar. Kits adequados. Então, eu falei, se a escola não dá, compre o seu. Não dependa do governo, não dependa da escola, compre o seu. Beleza? Responder as perguntas de programação com o tempo, não se preocupe com isso agora. Engajamento da turma, traga os alunos para perto de você, não deixe os alunos espalhados na sala, traga para perto, vá até os alunos. Gustavo, eu quero dominar o assunto plenamente para ministrar a sala de aula. Nos acompanha aqui que você vai aprender. Gustavo, eu não tenho experiência no assunto para ministrar a aula. Nos acompanha aqui que você vai aprender a desenvolver projetos e fazer vários projetos, validar a experiência. Gustavo, eu sou meio disperso na sala de aula. Gustavo, os alunos me interrompem muito. Sabe por que os alunos te interrompem muito? Porque você não está conseguindo engajar eles, traga eles para perto, dê tarefas para eles, dê responsabilidade para eles. Se você só falar, passar 2 horas falando, é claro que ele vai interromper, o aluno quer participar. Então, faça projeto com ele para que ele participe e ele vai estar ali focado e na verdade é você que vai estar interrompendo ele, né? Se você fazer da forma certa, o professor que vai estar interrompendo o aluno para o quê? Vem cá, a forma certa não é essa, não é essa. Olha, deixa eu te ajudar aqui então. Você precisa inverter a sala de aula. Já ouviu falar da sala de aula invertida? Você precisa fazer com que o aluno bote a mão na massa. Chamar a atenção dos alunos. Levantamento de dúvidas esclarecida. Isso é com o tempo. Você vai aprendendo e você vai desenvolvendo projetos com Arduino. Você vai aprender. Gustavo, inovação. Quero levar inovação. Eu quero que os meus alunos tenham foco. Projetos com Arduino, aula mágica. Gustavo, eu quero trazer tecnologias para a sala de aula, para torná-la mais atrativa. Sala de aula mágica. Gustavo, não
Eu tô na busca por metodologias ativas. Sala de aula mágica utiliza metodologias ativas segundo a pirâmide de classe, tá? Gustavo, não tenho dificuldade para ministrar aula. Minha questão está em fazer mostras para os meus alunos. Ensino médio e ensino fundamental. A importância do uso da tecnologia em seu favor, principalmente buscar conhecimento de programação. Preciso mostrar na prática para eles se isso é possível, se eles têm condições reais de entrar nesse mundo. Então, eles têm condições sim. Basta você e falar para eles que é só comprar de pouquinho em pouquinho. Seus alunos gastam bem mais com isso aqui, ó, com o celular, que é mais de R$ 1.000, tá? O ensino tradicional hoje não garante a atenção dos alunos. Desse modo, precisamos mudar a forma de ensino e acompanhar a evolução tecnológica vivenciada pelos próprios alunos, pois só assim as aulas serão mais interessantes. Resumindo, aprenda a fazer aula mágica, ministrar aulas mágicas. Para de ministrar aulas tradicionais, aulas antigas. Você precisa inovar, trazer novidade para a sala de aula, professor. Outra coisa, alguns alunos têm dificuldade em conceitos básicos, né? Você está aqui para aprender do básico. O Arduino é uma ferramenta para ele aprender do básico mesmo. Gustavo, quero proporcionar tecnologia e inovação em sala de aula. Leve projeto com Arduino. Aprenda a ministrar aulas mágicas. Me siga aqui no canal que você vai saber o que é uma aula mágica. Gustavo, quero a atenção dos meus alunos. Aula mágica. Gustavo, eu quero vincular continuamente o conteúdo da grade curricular com as aulas de robótica. Aprenda programação com Arduino. Tem como fazer projetos de diversas áreas da ciência, projetos de matemática, de português, de física, de geografia, de biologia com o Arduino. Aprenda. Gustavo, eu quero envolver o aluno na matéria, despertar o interesse do aluno. Mesma coisa, faça projetos com o Arduino. Faça com que eles se interessem e leve projetos da sua disciplina especificamente com o Arduino. Gustavo, eu quero prender mais a atenção do meu aluno, despertar curiosidade. Leva o projeto com o Arduino. Leva inovação. Leva tecnologia. Gustavo, os alunos são desinteressados. O que desperta o interesse é você levar a novidade para eles, tá? Levar coisas que sejam lúdicas e eles vão se interessar pelas suas aulas, tá? E o projeto com Arduino, aula mágica, é a solução para você. Gustavo, eu quero criar algo diferente na sala de aula. Projeto com Arduino é diferente. Já teve outro professor que disse aqui que ninguém na escola dele sabe o que é Arduino. Então tá aqui, leve. Gustavo, eu quero colocar em prática os conhecimentos usando a robótica, o Arduino na sala de aula. Gustavo, eu quero conseguir a concentração da maioria dos estudantes, aula mágica. Gustavo, falta apoio institucional e inovação. Olha, mas isso não é desculpa para você ficar parado não. Compre os seus kits, você é o seu apoio, tá? Infelizmente, eu sou professor há mais de 6 anos, você é o seu apoio. Você é o seu apoio, a escola ajuda, tá? Se a escola não tivesse lá, você não era professor. Mas não coloca desculpa no governo. Se melhorar, beleza. Se não melhorar, mas você precisa levar um ambiente lúdico. Você precisa ser a diferença. Você precisa ser a ignição da transformação na sua escola. Você é o professor. Gustavo, eu quero apoiar individualmente o aluno. Dá um projeto para ele. Você vai fazer o projeto do semáforo, você vai fazer o projeto do botão, você vai fazer o projeto do robô, você vai fazer o projeto do servomotor e você vai dar um projeto para cada um e assim você vai conseguir auxiliá-los individualmente. Gustavo, eu quero motivar os alunos. Leva um projeto diferente para eles. Tem tantas coisas que coloco aqui, ó. Gustavo, eu quero chamar a atenção, manter o foco. Eu quero motivar os alunos, quero preparar os conteúdos. Gustavo, eu quero envolver os alunos na minha sala, na minha aula mágica. Gustavo, eu quero ensinar programação, aula mágica. Gustavo, eu quero envolver os meus alunos, aula mágica. Gustavo, eu sou muito engessado, domino o assunto sem muita didática. Então você é professor e você domina o assunto, mas não tem didática. Aqui eu vou te ajudar, né? Aqui eu vou te ajudar. Se tem uma coisa que eu sou é metódico, então eu vou te ajudar com as minhas metodologias aqui. Fica aqui. Gustavo, eu quero propor atividades que gerem interesse. Aprenda os projetos que você... Fica ligado nos projetos que eu vou desenvolver aqui com você. Gustavo, eu quero trazer novas perspectivas para os meus alunos. Gustavo, eu quero ter uma escola de tecnologia. Gustavo, eu quero melhorar a minha empregabilidade na escola. Então, já pensou? Chegou o kit lá, você é professor, chegou o kit lá e você não sabe ensinar. Chegou o kit lá de Arduino e você não sabe ensinar. O seu emprego está em risco, professor. Você precisa aprender.
Arduino, você precisa aprender robótica, você precisa aprender tecnologia, você não pode ficar para trás. Gustavo, eu quero ser um professor conectado, eu quero montar uma eletiva diferente, projetos com Arduino. Gustavo, eu quero ser um professor conectado, ó, professor 4.0, aprenda a desenvolver aulas mágicas. Gustavo, eu quero estimular alunos a aprender tecnologia, aula mágica. Gustavo, eu quero ajudar os jovens na minha escola, as crianças, aula mágica, projetos com Arduino. Gustavo, eu quero ajudar jovens na escola para se tornarem makers. Leva coisas para eles fazerem. Para de levar só teoria, leva prática. Teoria tem aí de muito na internet. A teoria é importante, mas o diferencial hoje do ensino presencial é a prática. Grava isso. O diferencial do ensino presencial hoje é a prática, porque a teoria ele tem na internet. Gustavo, eu quero melhorar a minha prática docente e proporcionar a aprendizagem de qualidade aos meus alunos. Como é que você faz isso? Desenvolvendo projetos com Arduino. Gustavo, eu quero contribuir na aprendizagem dos meus alunos, despertar interesse pela robótica, projetos com Arduino. Gustavo, eu quero disseminar conhecimento, quero fazer minha escola crescer. Gustavo, eu quero inovar nas minhas práticas pedagógicas. Gustavo, eu quero desenvolver projetos escolares, projetos com Arduino, use o Arduino. Faça aulas mágicas. Gustavo, eu gostaria de ensinar robótica para quem tivesse vontade de aprender. Aqui, aprenda projetos com Arduino. O Arduino até caiu agora. Projetos com Arduino, aprenda, tá? Gustavo, eu quero apresentar essas novas tecnologias aos meus estudantes. Aprenda. Eu quero expor, aprenda. Eu quero utilizar para ajudar as crianças. Aprenda projetos com Arduino. Gustavo, eu tenho uma eletiva de robótica. Gostaria de ensinar os meus alunos e incentivar eles a prosseguir projetos com Arduino. Gustavo, eu quero trabalhar com a comunidade escolar. Eu quero ministrar aulas após a minha aposentadoria e até mesmo por hobby. Projetos com Arduino. Gustavo, eu quero ser referência em tecnologia robótica. Projetos com Arduino. Ministro aulas mágicas. Gustavo, eu quero desenvolver projetos com os alunos da escola técnica, no ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil. Projetos com Arduino. Eu ensino na escola técnica, uso projetos com Arduino. Os alunos gostam, tá? Imagina as crianças se não vão gostar. Gustavo, eu quero dar aulas mais criativas. Projetos com Arduino. Tem milhares de projetos na internet. Milhares. E é interessante, quando você monta o projeto, a sua mente ela dá uma outra ideia para você inovar naquele projeto. Gustavo, eu quero aplicar Arduino na educação. Tá no lugar certo. Tem como aplicar Arduino na educação. Gustavo, eu quero ser referência nas aulas de robótica. Gustavo, eu quero levar algo diferente para minhas aulas. Eu quero causar impacto na minha sala de aula. Gustavo, eu quero melhorar minhas técnicas de ensino. Eu quero ser um ministrador de aulas de primeiro nível. Top 1. Eu quero ser um professor de primeira prateleira. Então, você precisa saber fazer aulas mágicas, desenvolver projetos com Arduino, ser um professor 4.0. Se você quiser ser um professor de primeiro nível. Gustavo, eu quero utilizar essa técnica para turbinar minhas aulas. Gustavo, eu quero unir os meus experimentos de física e matemática com programação. Gustavo, eu quero aprender a programar e tornar minhas aulas mais atrativas. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Eu quero conhecer a plataforma de programação e usá-la de forma a beneficiar a mim e os meus alunos. Projeto com Arduino. Gustavo, eu quero ser... Aí foi uma professora, né, que falou. Eu quero ser a tia da tecnologia. Minha pretensão é manter-se sempre atual na perspectiva e demanda da tecnologia. E ainda ela tem o desejo de montar uma escola de robótica gratuita na comunidade dela. Eu também tenho esse interesse. Gustavo, eu quero transformar as crianças e jovens da nossa geração. Isso é meu sonho, né? Transformar as escolas, marcar a minha passagem aqui pela terra, pela história, né? Deixar um legado. O maior legado que a gente pode deixar é na vida das pessoas, né? Ensinando essas crianças, ensinando adolescentes. Se a gente não gosta da comunidade como ela é hoje, a gente precisa trabalhar nas crianças e nos adolescentes. Muitos estão nos crimes, nas drogas, na prostituição, se matam em depressão. E nós, professores, somos a ignição da transformação, tá? Eu quero ensinar jovens e crianças no meu bairro. Eu quero implantar isso na minha escola. Eu quero tornar minhas aulas mais interessantes para que os alunos sintam-se desafiados e motivados a aprender. Olha, quando eu faço um projeto com meus alunos, eles ficam desafiados. Eles vão, eles montam, eles fazem a maquete, eles gostam, tá? Eles ficam desafiados. A gente precisa desafiar os nossos alunos. Gustavo, eu quero ser o profissional do futuro em sala de aula. Professor 4.0, profissional do futuro. Gustavo, eu quero incrementar minhas aulas com Arduino.
Eu quero levar conhecimento, melhorar o rendimento da turma, elevar o nível do ensino municipal com a educação conectada. Então, muitas vezes a gente, não, mas aqui é a escola da prefeitura, não, aqui é a escola do governo. A gente aceita que o ensino público seja de pior qualidade. Não, vamos fazer um ensino público de melhor qualidade, um ensino público top. Antigamente, as escolas públicas tinham o melhor ensino. Vamos voltar. E eu estou aqui, minha missão é essa, ajudar os professores a fazer aulas mágicas que façam com que as suas aulas sejam as melhores. Beleza? Gustavo, eu quero ser um professor especializado. Gustavo, eu quero levar robótica. Gustavo, eu quero dar aula para crianças. Gustavo, eu quero me dominar. Eu quero dominar esse conhecimento para ser um professor de excelência. Gustavo, eu quero ser um bom professor. Gustavo, eu quero ver o alunado interativo e participativo. Gustavo, eu quero criar um projeto para ensinar robótica em escolas públicas. Gustavo, eu quero ajudar os outros professores. Gustavo, eu quero mudar a educação do país. Então, isso aqui foi quase uma hora aí, 51 minutos. Isso aqui é tudo que os professores me disseram. E, resumindo, o que eu tenho para dizer para todos vocês o que é que você precisa depois de ouvir tudo isso? Você precisa aprender projetos com Arduino. Você precisa querer ser e se posicionar como professor 4.0. Então, só o fato de eu botar essa camisa aqui, carregar os kits, é um posicionamento. As pessoas estão me olhando, aquele é um professor do Arduino. Então, posicionamento. Você precisa querer ser esse professor. E você precisa, a partir do momento que você fechar a porta da sua sala e começar a sua aula precisa ser mágica. O ambiente precisa ser diferente. Então é isso. Se você quer aprender, me segue aqui no canal. Quer aprender a projetar com Arduino? Me segue aqui no canal. Se você quer aprender mais, tá do zero, me segue aqui no canal. Se você quer ministrar aulas mágicas, me segue aqui no canal. Se você quer ser um professor 4.0, me segue aqui no canal. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Valeu e abraços.